Exatamente isso, galera. O Boruto vai virar Jinchuriki da 10 Caudas. E sim, tem um motivo real para isso acontecer. Mais que isso, é totalmente possível. Porém, vejam só, eu não estou falando de mais uma teoria aleatória dessas que você vê por aí. A história de Boruto True Vortex já se desenrolou demais para ignorar isso. E o que vem aí muda tudo. O Uzumaki vai enfrentar o mesmo dilema que o Hagoromo enfrentou lá no início do mundo ninja. Então, cara, bora pro vídeo, que você vai entender exatamente o porquê dessa teoria ser tão impactante. Antes que você pense, mas como Boruto vai se tornar Jinchuriki da 10 Caudas se ele já se despertou e virou Jura? E sim, cara, esse questionamento faz sentido, porém é exatamente por isso. É por essa razão que o Boruto vai acabar se tornando o novo recipiente da 10 Caudas. E não tô falando só de um selamento ali comum, não é só selar o Jubi dentro dele e pronto. A questão é muito mais profunda. Como a gente já sabe, a 10 Caudas é um monstro de puro chakra. Na real, todas as bijus são, né? Mas diferente delas, o Jubi não tem ego, não tem vontade própria. Ele é o caos puro. Até onde sabemos, só existe bijus na Terra, 1, 2 e 9 caudas. Por aí vai. Fora isso, o que existe são as 10 caudas originais usadas pelos Otsutsukis para gerar fruto de chakras no planetas que invadem. E agora em Boruto Vortex, a gente viu uma evolução absurda nesse conceito, uma nova forma de divisão da Jubi. Resumidamente, surgiram Shijus, aquelas criaturas criadas a partir dos shinobis que foram absorvidas pelas árvores, e assim viraram Shinjus. Ou seja, a 10 caudas que conhecíamos não existe mais naquele formato bruto. Ela já foi repartida, dividida, espalhada, até se condensar em um novo ser, o Jura. E é aqui que a coisa fica séria, cara. O Jura é a nova forma da 10 caudas, uma forma evoluída, inteligente, com ego e propósito. Mas ainda assim, ele é a essência da Jubi, disfarçada em forma humana. E o Boruto sabe disso. Ele é a única chave para conter o 10 caudas. Afinal, galera, isso já aconteceu antes. Não é novidade para ninguém que alguém precise ali conter algo que simplesmente não pode ser destruído. Quem fez isso primeiro foi ninguém menos que Hagoromo Otsutsuki. Só que tem um detalhe que muita gente esquece. Hagoromo não selou a Jubi porque ele quis. Ele fez isso porque não tinha outra escolha. Aquela criatura não podia ser eliminada. Ela era feita de energia pura. Uma junção do corpo da Kaguya com a árvore divina. Era instinto puro, um caos ambulante. E o que o Hagoromo fez? Se sacrificou. Selou 10 caudas dentro de si, carregando aquela força monstruosa sozinho para evitar que o mundo fosse destruído. Agora, galera, pensem só comigo. Será mesmo uma coincidência o Boruto estar trilhando um caminho tão parecido? Um garoto que, assim como Hagoromo, teve que amadurecer diante do colapso do mundo ninja, que agora também é um Otsutsuki, e por isso entende a essência do que tá por vir. E cara, não para por aí. O Hagoromo não só selou a Jubi, como depois dividiu ela nas 9 bestas de caudas. Então foi o jeito dele manter o equilíbrio do mundo, evitar que o poder fosse concentrado em um só ser novamente. Boruto vai fazer o oposto. Ele vai reunir tudo de novo. Só que isso só vai fazer sentido mais pra frente no vídeo, porque antes você precisa entender o verdadeiro papel do Jura, porque ele é sim a chave de tudo isso. Geral Konoha acredita que o Jura é apenas um novo ser maligno, nascido da mutação das 10 caudas, que quer espalhar os Shinjus e consumir a Terra. Não só isso, como até mesmo os remanescentes Otsutsukis podem ver ele como um problema fora de controle. Claro, nenhum outro Otsutsuki viu a Terra e viu o Jura até agora, que era o Jubi e virou um ser consciente. Isso já deve ter acontecido no clã, porque o Jura é um estágio de transição da Jubi, ou seja, 10 caudas criou um avatar com consciência, com o único propósito de evoluir, aprender e se adaptar ao mundo, e a sua consciência é instável. Mas cara, é aí que entra o Boruto. Ele vai perceber que se destruir o corpo do Jura, ele vai renascer de forma pura e descontrolada novamente. Se deixar o Jura viver, o mundo vai acabar sob controle de uma criatura que pensa como humano, mas age como um Otsutsuki, destruidor de planetas. Porque pensa só, o que irá acontecer depois do Boruto fazer o que o Kajin Koji disse que precisam fazer, que é derrotar os Shinjus, pegar o núcleo deles, colocar na árvore do original e assim eles retornam. Só que vejam bem, cara, o Jura vai perder seus Shinjus nesse caso. E também supondo que todos os Sumeakas sejam destruídos, nessa sobra apenas ele mesmo. Segundo o clone do Jiraiya, eles não têm chance de vencer o Jura. Então já começa aí. Se nem chance tem, mesmo o Kawaki com o novo poder dele, pode até ajudar, mas dificilmente terão poder suficiente para destruir ele. Por isso que existe uma maneira, uma forma deles vencerem. Primeiro que o Jura não será o vilão final, e isso é o que eu acredito. E assim como já falei há meses atrás aqui no canal, sigo acreditando que o Koji vai apunhalar o Jura igual o Zetsu fez com o Madara para trazer a Kaguya no final da Guerra Ninja. Então o Koji irá aproveitar o momento mais vulnerável do Jura, dar um jeito de fundir com ele, de roubar sua essência de uma forma que transforme ele em um novo ser. Afinal, até o momento, essa é a única maneira do Kimoto deixar o Koji mais forte. E aí que entra o plano para selar o 10 caudas. Lembrando que o Jura só despertou por conta das marcas de garras do Koji e também dos amontoados dos dados da Ishiki, que tem seu karma branco. E ao transformar alguns em árvores, forneceu mais informações para despertar do seu ego. Ou seja, esse é o ponto, a pergunta e a resposta. Como o Jura pode voltar ao estado de monstro de caudas, nessa forma que ele estava antes? É simples, cara. Precisa tirar tudo dele.
tudo aquilo que influenciou em seu despertar, porque o Jura segue sendo o 10 Caudas, mas ele está no controle, igual a Kaguya no final de Shippuden, que as bijus começaram lá a sair do controle e apareceu um coelho gigante depois do selamento, ou no caso do Obito, que ao se transformar em Jinchuriki, perdeu até o controle e depois retornou no controle. No caso do Jura, não é que ele perderia o controle, porque o corpo dele, mas se conseguissem trazer ele de volta, tudo aquilo que fez evoluir, então sim, o Jura voltaria na forma de besta de caudas. Essa seria a única maneira do Boruto impedir que ele seja usado novamente, mas não pode destruir por completo, afinal os bijus sempre voltam, e isso vale para o Descaldas, com certeza. E é aí que tudo se conecta. Quando essa forma temporária colapsar, o verdadeiro monstro, o chakra puro e sem ego, vai voltar, e diferente de antes, voltaria sem controle nenhum, e seus ataques poderiam destruir a Terra, e o Boruto sabe disso. Por isso que não adianta matar o Jura. E também sabe que se selar ele em outra pessoa ou dividir como o Hagoromo fez, não funcionará mais. O Jubi se adaptou, evoluiu e não pode mais ser cortado ou repartido. Agora, ou ele é contido por completo ou o mundo acaba. E é neste ponto que o Boruto terá que tomar uma decisão que ninguém espera. Assim como o Hagoromo, ele aceitou o fardo. Decidiu usar seu próprio corpo como prisão para Descaldas, mas não bem o seu corpo. Porque diferente dos sábios dos 6 caminhos, o Boruto tem o Jogan e isso pode mudar tudo. Afinal, a gente ainda não sabe até onde vai o poder desse Donjutsu. E se o Jogan tiver sua própria dimensão? Cara, assim como o olho de Shiki tinha, onde o tempo não passa, onde o corpo não envelhece, onde o impossível se torna realidade. E aí que nasce a possibilidade mais absurda dessa teoria. Boruto pode selar a essência da Descaldas dentro do próprio Jogan, não só usando o corpo dele, mas usando o Donjutsu como uma prisão dimensional, um espaço onde o tempo é controlado e onde o Jubi não teria como escapar. Isso explicaria o porquê o Jura é tão raro e porque ele só desperta em momentos de desequilíbrio cósmico, quase como que fosse uma defesa natural contra ameaças interdimensionais. E por mais que isso pareça insano, tem uma lógica por trás, porque só um poder dimensional poderia conter um monstro que existe além das leis naturais normais do chakra. Na Guerra Ninja, mesmo no Shippuden, o Naruto tentou medir o poder das 10 Caudas com o modo Sennin e viu a imensidão que era. Então, assim como Hagoromo, o Boruto se tornaria um novo sábio, o novo pilar do mundo ninja, e também se encaixaria com a profecia do Toneri, que é a estrela da esperança e a luz que dissipará a escuridão. Mas tudo isso logicamente aconteceria bem no final da obra. E como mencionei até o Koji, porque o cara só apanhou, precisa evoluir, e o Jura pode ser um meio para isso. Então, depois do Koji ser derrotado com muita dificuldade, o Boruto conseguiria separar a essência do Jubi, ou até mesmo o Koji perca o controle no final e vira uma fusão com o Jura. Seu destino final queria ser um Otsutsuki e acabaria ele se tornando uma das Caudas. Seria basicamente nesse sentido, dando ênfase até no desejo dele de sempre, que era ser usado por um Otsutsuki. E assim como o Hagoromo, que teve que selar o 10 Caudas para o bem do mundo Shinobi, o Boruto faria o mesmo de maneira diferenciada, sem dividir ela dessa vez, para não ser usado novamente, e sem deixar um lugar onde um Otsutsuki possa usar, ou vilões futuros. Desta maneira, o Boruto seria Jinchuriki, mas de maneira diferente, porque estaria usando o poder do Jogan para mantê-la presa. E mesmo que venha a morrer, continuaria na dimensão de Karma e nenhum Donjutsu tem acesso. Porém, nisso tudo, tem as bijus na Terra. Elas possuem tanto chakra que os outros Otsukis poderiam facilmente caçar elas. Então quem sabe o Kimoto com Kishimoto trabalhem nisso também, desenvolvendo o modo de manter as bestas de caudas longe das más intenções. Afinal, o Juro e o Koji não são as únicas ameaças. Novos Otsutsukis virão até a Terra. Mas o que você acha, cara? O Boruto vai selar o 10 Caudas ou não? Ou o Jura vai mudar de ideia assim que os Otsutsukis vierem pra Terra e ele não ter sido derrotado ainda, então ele vai lutar contra eles, ajudando a humanidade, porque ele não tem um clã, ele não tá do lado desses seres e nem dos humanos. Por isso que ele pode ter uma escolha. Mas o que você acha, cara? Comenta aí sua opinião. E o que achou dessa teoria também, que criei agora, que acabou de sair do forno. E até o próximo vídeo, que estarei te esperando nos vazamentos. Fui!